desde pequena eu tenho aflorado essa mediunidade. Eu via, eu sentia. Eu passei por várias fases. Eu passei por uma fase que eu tinha muito medo. Eu olhava para o quadro se mexia. Eu via coisas que eu não entendia. E eu estava numa família extremamente católica que não tinha ideia do que era isso, não ligavam para isso. Teve uma época que fui dormir muito, chorando muitas vezes de medo. Teve épocas que eu não ia na cozinha sozinha, nem na sala. Você tinha visões? Era algo que vinha na memória? Como eu era criança, eu não entendia. Hoje eu sei olhar para isso, mas eu via coisas andando, mexendo. Eu via coisas esquisitas, eu sentia coisas estranhas e eu tinha medo. E quando eu dizia para minha família que eu tinha medo, era bobeira. Para eles era tipo, passa, vai dormir que passa. É criança, tipo, é coisa de criança. Exatamente. Então eu tive essa fase, que foi uma fase ruim, né? Foi uma fase que eu não tive nenhum respaldo da minha família. Depois, mais ou menos com uns 10, 11, 12 anos, isso passou. Eu parei de ver. Não sei por quê. Parou. Aí foi beleza. Porque também pode ser que sua memória também foi se ocupando com outras coisas e aquilo ali foi ganhando um espaço menor ali. Não sei exatamente o que aconteceu. Só que aí depois, com mais ou menos 14 anos, eu comecei a me interessar pelo assunto esoterismo. Sim. Aí foi interesse mesmo. E aí eu comecei a estudar, não parei mais, trabalho hoje há 28 anos como terapeuta. Passei por toda a parte do esoterismo, até a parte da psicologia, a parte terapêutica mesmo. E basicamente é esse meu caminho. Quando eu comecei a atender, há muitos anos atrás eu atendia fazendo cirurgias espirituais, fazendo reiki, fazendo assim a parte mais energética. Até que um dia eu entendi que isso não bastava, porque as pessoas elas tinham questões emocionais. Muita coisa não era energética e espiritual. É mais emocional. Era emocional. E aí eu fui para a parte mais da psicologia mesmo, da hipnose, da programação neurolinguística. E fui por esse caminho, fiquei muitos anos nesse caminho também. Não abandonei o outro, mas era uma coisa que eu estava mais assim na parte do racional e tudo mais. Depois eu voltei para essa parte mais espiritualista, até porque isso me chama muito, muito forte. E voltei a trabalhar mais com essa parte. Hoje eu estou mais nessa parte. Mas, claro, as coisas estão misturadas, né? Não tem como você separar a parte emocional da parte espiritual. O único problema é que as pessoas às vezes acham que uma mágica, uma magia, uma energia, é a pílula mágica que vai resolver a vida delas, sendo que elas têm que olhar para aquilo que elas precisam desenvolver. Sim. Eu fui entender todo esse processo e estou nesse caminho desde sempre. Estou lá na rádio, na Vibe Mundial, 12 anos, tenho 6 livros inscritos. E a minha vida é toda essa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre os seus livros escritos. Mas o que mais me chama a atenção, você falou que começou a se interessar pela parte do assunto esoterismo com 14 anos. Com 14 anos eu comecei a estudar. O que te levou o que te chamou a atenção no esoterismo? De fato, ali pra você falar assim, você com 14 anos ainda você é uma jovem ainda. Bem jovem. Então, com 14 anos, o que aconteceu foi o seguinte, eu gosto de contar essa história, que é uma história bem interessante. Eu tenho uma tia, aliás, essa tia faleceu faz 2 meses, bem recentemente. Ela tinha um livro na casa dela, na minha casa, né, eu morava junto com ela, e era um livro que falava sobre o poder da mente. Era de um padre que chama Padre Lauro Trevisan, tá vivo até hoje, se eu não me engano, e falava sobre o poder da mente. Então eu olhava para aquele livro e o livro brilhava. Então eu tinha medo do livro, né? Ele brilhava, ele tinha uma coisa meio que te afastava ali. Exatamente. Mas aquilo eu tinha muita curiosidade. E tinha um outro porém, que a minha tia não gostava que mexia nas coisas dela. Então não podia mexer no livro. Sim. Então de vez em quando eu tentava chegar perto. Só que tinha essa barreira. O livro tinha uma energia, tinha um brilho que eu não sabia o que era aquilo. Então logo eu tinha medo do livro. Sim, sim. Até que um dia, numa praia, a gente foi para uma praia, ela levou o livro e deitou lá para tomar sol e largou o livro. E eu perguntei para ela se eu podia, ela falou, pode. Aí eu comecei a ler aquele livro e aquilo mudou minha vida completamente, porque o livro ele ensina como faz para você
estar no pensamento certo, né, para atrair as coisas. Basicamente fala sobre frequências energéticas, espirituais, mas de um jeito muito leigo, né, muito simples. Logo depois disso, eu comecei a mudar, fazer várias mudanças na minha vida. Literalmente, eu comecei a falar, então já que eu posso trabalhar com o poder da minha mente, então eu vou querer tal coisa. Tudo isso você foi aprendendo através desse livro, O Poder da Mente. Esse livro, isso com 14 para 15 anos. E aí, depois disso, um dia veio uma moça e falou de um curso que falava sobre pedras preciosas e as pleiadianas, que são extraterrestres. Olha só para onde foi o assunto. Caraca. E aí eu fui fazer esse curso, eu tinha já uns 16 anos. E eu não fazia a mínima ideia do que era exatamente aquilo, mas aquilo me atraiu tão fortemente que eu fui buscar aquilo. Só pode ter sido atração, porque se você não se interessa pelo assunto, mano, você topar fazer um curso... E aí aquilo voltou, toda a parte... Aí eu comecei de novo a sentir coisas, a perceber coisas. E aí eu decidi estudar. Estudar mesmo o tema. Se aprofundar. Fui estudar a espiritualidade em vários dogmas, em várias religiões. E não parei. Aí fui fazendo vários cursos, várias formações mesmo para poder fazer acontecer as coisas que eu queria na minha vida. Basicamente foi esse meu caminho. E não parei desde lá.